Olá, está começando mais um Literoucos, o programa que fala sobre a vida, que fala sobre literatura, que fala sobre arte, política, ciência. E hoje nós estamos recebendo uma autora sinopense. Ela nasceu em Terra Nova, no Paraná, e aos 6 anos mudou-se para Sinop, com os pais e os seus irmãos. Desde criança é apaixonada por livros. Começou a escrever em 2010. Em 2018, ela participou da Bienal Internacional do Livro em São Paulo e lançou seu primeiro livro, um suspense com o nome Último Suspiro. E esse livro, gente, se passa em Sinop. Em março de 2019, lançou o romance A Aposta. Atualmente está trabalhando no seu 10º projeto. Formada em Ciências Contábeis pela Unemat e pós-graduada em Planejamento e Gestão Estratégica. É secretária do Conselho Curador da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, Hospital Santo Antônio, e tesoureira da Caritas Diocesana de Sinop, ambas atividades voluntárias. Ocupa a cadeira número 36 da Academia Sinopense de Ciências e Letras, é casada, tem uma filha e trabalha na ADESTEC. E é escritora da editora Coerência. Seja bem-vinda, Marta de Miranda, tudo bem? Oi, Alex, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar aqui do programa, né, com você e com quem nos acompanha em casa. Eu que agradeço, a gente fica muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Até me engasguei aqui, você realmente é uma multimulher, né? Ou então mulher, né? Que mulher consegue aí estar em todos os espaços, na verdade, tem de estar em todos os espaços. A nossa primeira pergunta é a seguinte, que a gente faz para todo convidado. O que é literatura para você? Então, a literatura, né, ela é a arte das palavras. E como eu não sou formada na área de letras, né, ou em literatura, sou formada em ciências contábeis, eu vou, né, dizer aquilo que eu penso. A literatura é magia, pois é através dela que nós temos os conhecimentos, né, o conhecimento desde quando começou, né, as civilizações, e é através dela que nós aprendemos, imaginamos, né, criamos mundos, dão vidas a coisinhas que estão na nossa cabeça. Então, para mim, a literatura é fazer mágica. Então, adorei essa literatura fazer mágica. Lógico, eu estou observando aqui na sinopse dos seus dois livros, mas antes, eu queria te perguntar o seguinte: aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal? Nietzsche dizia isso. Você concorda? É, eu concordo, eu já li, né, algumas obras de Nietzsche, algumas frases dele. Apesar de eu ser católica, né, e ele ter sido um filósofo ateu, né, li as obras dele e concordo sim. Aquilo que nós fazemos por amor sempre está acima de tudo, porque o amor move, né? O amor move as pessoas, o amor move a literatura, o amor move qualquer área, né, que nós podemos imaginar. Então, aquilo que você faz acima, né, o que você faz por amor está sim acima do bem e do mal. Concordo com Nietzsche nessa frase. Eu comecei com esta porque, assim, no seu último livro, A Aposta, eu não sei, antes de a gente entrar seriamente nele, né? Eu queria te perguntar, o que é ser mãe? O que significa a palavra mãe para você? Mãe, estou aprendendo, eu sou pequenininha ainda, né? Estou com 1 ano e 3 meses, vou fazer 1 ano e 4 meses, né? Porque eu também nasci quando a Lívia nasceu. Ser mãe é a gente aprender que na vida tudo é incrível, né? É você ser a pessoa mais importante para alguém. E você vê isso, né? Quando você tem um filho pequeno, você vê o quanto isso é grandioso e que a gente não se dá conta até ser mãe. Então, até tem um ditado que o amor, né, é de Deus e de mãe são meio que semelhantes, porque você ama o filho acima de tudo. É incrível, Alex. Ser mãe é incrível, é mágico. Eu fiz essa pergunta para você porque eu achei assim. Eu trouxe até o Complexo de Édipo junto com o teu livro, né? Porque
eu não sei qual era, e aí você vai nos explicar, a ideia é descobrir um pouco mais, mas eu não sei qual era a relação da mãe e do pai do personagem, porque existe ali uma promessa, se eu não me engano, uma promessa de nunca se casar, mas por que essa promessa de nunca se casar, tendo em vista que foi uma promessa feita para a mãe? Na Explica verdade, para nós um Alex, pouquinho. na verdade, ali o personagem ele prometeu a si mesmo. Por quê? Ele não queria construir uma família. Anthony, ali na aposta, ele viu o sofrimento do pai quando ele perdeu a mãe. Então, ele, na cabeça dele, ele não suportaria se ele passasse por aquilo, porque foi muito doloroso. Ele presenciar, né, o que aconteceu com o pai dele quando a mãe dele morreu. Então, ele promete a si mesmo em não se apaixonar por ninguém, mas, né, como né, toda a história de um romance, surgiu Valentina na vida dele e ele começa a refletir sobre isso. Então, assim, será que Anthony vai dar uma chance para o amor, né, para si mesmo, depois de ter presenciado o que aconteceu com o pai dele? Agora ficou um pouco claro, agora sim, agora a gente pegou o fio da meada, né, como a gente dizia. Não, tranquilo. Então, ele fez uma promessa para si, até ia perguntar se existia, se o espelho, né, entre esse casamento para o personagem central era ruim, mas pelo que eu percebi, não, foi ruim só na fase final ali, né, dos dois, devido à morte da mãe. Só que ele não tinha a Laura. Então, a Laura é uma amizade antiga, né? Da época de criança. Até um dia, futuramente, quem sabe, eu escrevo uma história para a Laura, porque ela merece uma história. E a Laura era uma amiga, aquela amiga que você tem certas liberdades. E no momento em que ele viu Valentina pela primeira vez, ele começou, né, a refletir sobre as questões do amor, porque ele não havia sentido nada por ninguém, nem mesmo pela Laura, até ele conhecer Valentina. Não poderia ser uma desculpa para Laura? Pode ser, né? Não seres humanos vivem com bengalas na vida, né? Pode ter sido uma desculpa. Só que como, voltando lá na frase do Nietzsche, aquilo que você faz por amor está acima, né, do bem e do mal. Então, pode ter sido uma desculpa mesmo, que ele usava essa desculpa da morte dos pais para Laura e pelas diversas mulheres que ele teve, né, no decorrer da vida, até encontrar a Valentina. E é o que acontece na nossa vida, né, Alex? A gente sempre tem aquela pessoa que a gente encontra na vida e fala, não, é essa que eu quero passar o restante da minha vida. E o ser humano, né, sempre tem a necessidade de pertencer a algum lugar ou a alguma pessoa, como dizia Clarice Lispector, né, se não me falha a memória. Então, o ser humano tem essa necessidade. E quando o Anthony encontrou Valentina, ele sentiu essa necessidade. Inclusive, não é no final do livro que o Anthony se vê apaixonado por Valentina, já logo no início. Então, tem todo aí, né, o percurso da história toda dele apaixonado por ela. Então, mas tem outras questões na história também, que não é só o amor que Anthony sente por Valentina, e da mesma forma que vai ser correspondido depois. Tem outras questões também de família, de segredos, que serão tratados na história. Então, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Alguém entra na história e tira a Valentina de circulação? Porque tá parecendo uma quadrilha aí de Drummond. Como toda história, existe pessoas assim apaixonadas por Valentina, né? E se você for ver na vida real, inclusive, Alex, essa história, ela é ficção, né? Como todas as histórias que eu escrevo, mas eu trouxe bastante coisas de duas amigas minhas, que é a Aline e a Mara. Eu trouxe, né, para dentro da história os sonhos, né, as vontades, a determinação, a questão de família. Então, eu trouxe bastante. E com certeza, existe sim alguém que é apaixonado por Valentina, assim como também por Anthony,
mas a história, né, é para ser escrita para os dois e no final ali tem algo que vai fazer com que os dois trilhem, né, o mesmo caminho. Então, sempre tem um apaixonado pelo outro, mas, né, nós que somos escritores, às vezes temos que decidir por um caminho. E decidir quem é que vai amar os nossos personagens. Escrever é poder, ô Marta? Escrever, eu tenho até uma frase que eu gosto bastante, que escrever é uma atividade solitária, mas que nós nunca estamos sozinhos. Por quê? Eu posso estar aqui nessa sala sozinha, escrevendo uma história, só que tem vidas aqui dentro, né? Tem vidas que ficam ali durante o dia enquanto você está trabalhando, né? Porque além de eu ser escritora, né, eu trabalho na área estética, como foi dito ali na minha breve biografia, e esses personagens, eles ficam conosco o tempo todo. No decorrer da história, eles estão conversando com você durante o dia, na madrugada, e escrever é poder, sim. É poder a gente poder colocar aquilo que está na nossa mente, aquilo que nós, né, temos vontade de expressar. Escrever é poder. Que bacana. Eu fico pensando assim, uma mulher formada em planejamento e gestão estratégica. Quando você vai montar a sua obra, você também faz um planejamento estratégico? Alex, nos meus primeiros livros, que eu também não tenho intenção de publicá-los, que foi os 3 primeiros, foi mais para nível de conhecimento, eu sim segui um roteiro do que, né, um planejamento, o que eu trataria no primeiro capítulo, no segundo e assim por diante até o final. Mas a partir do momento em que você começa a criar, que você começa a ter essa habilidade, o planejamento ali do que você vai tratar em cada capítulo fica um pouquinho mais complicado, porque daí acaba te travando. O escritor, ele tem que ter liberdade. Então, eu sei, né, quando eu tenho a ideia de criar uma história, eu já sei como ele vai começar e até a última palavra que eu vou utilizar na história. Então, eu consigo escrever essa história sem ter esse planejamento. Mas é muito importante, sim, para quem gosta, né, de seguir um roteiro, para quem gosta de planejar, é muito importante. Foi o que me facilitou no início. É muito importante, sim, o planejamento. Mas depois que você começa a escrever, é como se fosse uma torneira aberta, sabe? Sai de você instantaneamente. E você prefere escrever suspense ou amor açucarado? Eu gosto do suspense, gosto do clichê. Quem sabe futuramente eu escreva algo na área infantil também, né? Porque agora eu tenho uma filha em casa, né? A Lívia adora leitura, já desde quando eu estava grávida, ela já ouvia eu lendo para ela. E assim, eu gosto de todas as áreas, depende do momento. Também gosto de drama, eu só não sou muito ligada com sobrenatural, sabe? Não curto muito. Mas depende, né? Quem sabe para mim vai surgir alguma ideia. Eu te perguntei isso porque você tem 2 livros totalmente diferentes, né? Publicados. Sim. Você tem um totalmente de suspense e o outro totalmente de romance aí, romântico, Clichê, né? né? Que é o amor açucarado aí, que é o Aposta. Agora sim, como é que foi fazer um livro no cenário da sua própria cidade? Eu achei fácil, Alex, muito fácil, porque eu moro em Sinop, eu cresci em Sinop, e eu penso que é muito importante eu levar a cidade onde eu vivo para fora né, do estado, da cidade, do estado, né, a nível de Brasil. E assim, como as pessoas vão conhecer Sinop se nós, escritores, não falarmos dela, não colocarmos ela na história. Então, eu senti uma facilidade muito grande porque as ruas eu conheço, o clima eu conheço, o vento, né, na época da seca, aí, que inclusive eu trato isso na aposta, no início, né, da história, fica mais fácil você escrever sobre aquilo que você conhece. Então, foi bem divertido. Eu gosto de Sinop, eu amo Sinop e eu valorizo Sinop. E aí, eu estava vendo aqui O Último Suspiro. A nossa querida Louise, é isso, né? Louise, ela vai para o seu último suspiro. Realmente é o último suspiro ou faz a gente ter o último suspiro?
Então, Alex, qualquer momento pode ser o nosso último suspiro, né? Então, não posso dizer, não posso contar se é o último suspiro dela, mas é uma questão muito forte, essa história, muito intensa, porque é um suspense onde existe um serial killer que começa a matar mulheres com semelhanças, né, a Louise, com a aparência dela, a cor de pele dela, e aí tem, né, uma pessoa que chega na cidade, tem os amigos, então ali na história todo mundo é suspeito. E o impactante é que você não espera que o assassino, né, o serial killer, seja quem é no final. Porque pode ser qualquer um, menos aquela pessoa, entendeu? Porque pelo que eu vi pela sinopse, parece que é o novo namorado dela, parece. Parece. Então, né? Então, né? Inclusive, eu estou escrevendo o meu 10º projeto, eu estou desenvolvendo ele. Eu tive que dar uma pausa, porque como é um assunto bastante pesado, né? Porque nós, escritores, a gente não pode, eu vou escrever sobre isso sem saber o que está escrevendo. Então, você tem que pesquisar, né? É que nem a história de um serial killer. Eu tenho que pesquisar sobre um serial killer. Qual que é o comportamento dele? O que né, o serial killer, o serial killer na história fez? Eu preciso pesquisar. E como eu tenho uma bebê pequena, é um assunto bastante pesado, eu não, e o escritor vive, não que a gente saia matando todo mundo, tá? Mas assim, a gente vive isso, né, na mente. Então, eu estou esperando ela ficar um pouquinho mais independente de mim para eu, né, voltar a abordar essa história. Porque tem uma sequência de um certo personagem nessa história aí que eu estou trabalhando no meu 10º projeto. Entendi. Não, o que você falou realmente é verídico. Por exemplo, agora em outubro eu lanço o Pacto dos Inteligentes, que eu escrevi há 7 anos atrás, faz muito tempo. E depois que eu escrevi, que também é um thriller psicológico, eu fiquei, eu acho que 2, 3 semanas ainda digerindo o final, né? Porque é um negócio que vai consumindo, né? E é aquilo que você falou, parece que os personagens criam vida própria e fica conversando contigo, né? Exatamente isso, né? Exatamente isso. Você até tenta fugir, mas não tem como você sair disso, porque é algo que você tem que saber controlar, né? Nós, escritores, nós vivemos o real e o surreal. E essas duas linhas, elas têm que caminhar em harmonia. Porque se você deixa essas linhas cruzarem, você, né, precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Então, assim, você tem que cuidar. Nós que temos trabalho, que temos família, a gente não pode misturar o mundo real do surreal, porque senão vira bagunça aí. E eu já estou curiosa para conhecer o seu thriller aí. Ah, eu trouxe uma frase aqui de Machado, que aí eu quero saber o que você acha sobre, e depois a gente volta de novo no seu livro. Ele diz o seguinte: Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. Então você acabou de falar para nós que você é católica. Beleza. O diabo, invejoso, fez o homem confundir fé com religião e amor com casamento. O que você acha do Então, casamento aí? Alex, graças a Deus, ao bom Deus, e não, né? E não ao diabo, eu tenho uma pessoa incrível do meu lado. Eu vivo um casamento, né? Claro, né, a gente não concorda o tempo todo, mas eu vivo um casamento, graças a Deus, abençoado. O Giovanni é uma pessoa que, companheiro mesmo. Se eu falar para você que ele leu alguma página do que eu escrevi até hoje, eu estou mentindo, tá? Eu estarei mentindo. Giovanni não é da leitura, ele pega bula de remédio, quando precisa fazer leitura de bula de remédio da Lívia, é ele quem faz, manual é ele quem faz em casa, mas ler livros mesmo, ele não é dessa área, ele é dos jogos, Giovanni é jogos. Mas ele é uma pessoa incrível, que está comigo. Nossa, o Giovanni, né, ele vai estar todo cheio de eu ficar falando dele aqui. Mas o Giovanni é uma pessoa que foi um presente de Deus mesmo na minha vida. E sempre me presenteou com livros, porque ele sabe do que eu gosto. Ele foi comigo para a Bienal.
é ele quem está comigo nos lançamentos, nos eventos literários, é o Giovanni. Então, assim, eu tenho um casamento abençoado, foi dado por Deus. E esse casamento, ele é bem desenvolvido ali do Anthony, da aposta, porque assim, houve todo o sofrimento pela perca da mãe, mas como que o Anthony recebe essa. Será que ele não poderia ter ficado com as lembranças boas de um bom casamento? Então, Alex, depende, né, de cada um. Você pode se saciar com boas lembranças, né? Boas lembranças, mas também você pode viver na prática isso. E a gente só vai aprender se a gente viver na prática, porque a teoria, ela é ótima, mas para você crescer enquanto ser humano, você também tem que viver isso na prática. E você só vai saber se você se der a oportunidade. Então, o Anthony quis arriscar, né? Apesar dele ter prometido a si mesmo, ele quis arriscar. E lá pro final a gente tem umas questões assim que vai deixar mais clara a história. Então, aí você falou de deixar mais claro, eu lembro que eu falei quando eu li a sinopse, eu lembrei do Édipo, do Édipo Rei, e aí traz toda a questão psicológica, que é o complexo de Édipo, e aí eu trago uma citação de Foucault, que ele diz o seguinte: Édipo não se cegou por culpa, mas por excesso de informação. Então, enquanto Édipo tinha um excesso de informação, Antony tinha poucas informações? Pode ser que ele tenha poucas informações, pode ser, né? Mas é meio complicado, né? A gente querer dar desculpa, né? Mas pode ser que ele realmente tenha tido poucas informações. Ele só viu aquilo que ele queria ver, né? Ele não viu tudo por trás, o amor que o pai e a mãe viveram, entendeu? E ele pegou, e às vezes ele pode ter usado isso como desculpa mesmo para não ficar com a Laura. Então. Então, aí, à medida. Pode falar. Então, assim, vai daquilo que a pessoa quer viver também, né? Porque é uma questão de. Viver é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. E ele, por um tempo, ele decidiu não fazer isso. Mas também o ser humano, ele é feito de troca de ideias. Então, à medida que ele vai se apaixonando, vai se conflituando, ele vai reconhecendo o verdadeiro amor dos pais. Seria mais ou menos isso. Então, Sim, o plano de fundo é o Anthony. Na verdade, o plano atual é o dos pais. Então, tem essa questão aí dos pais, né, que viveram um amor muito bonito, na história tratada, os pais viveram um amor muito bonito, e um amor pelo Anthony também, pelo próprio Anthony, porque existe, né, como eu te disse, existem questões familiares que serão tratadas dentro do livro, e que né, mais para o final é revelado isso, e é o amor da família. Então, ele foi meio mimado ali de dizer isso, né, de meio moleque, de dizer que ele não queria isso porque ele viu que o pai e a mãe, o pai sofreu com a morte da mãe. E após ele conhecer Valentina, ele passa a refletir, né? Porque ele tem aquilo ali na cabeça. Os pais, a mãe morreu, o pai seguiu a vida sozinho, né? E acabou ficando entristecido. E ele pegou isso para ele. Só que ele não conseguia enxergar que o pai e a mãe tinham um amor, né? E o amor é essencial para a vida. Não adianta você querer dizer assim, eu sou sozinho, eu vou viver sozinho, porque você precisa de pessoas, seja um amor marido e mulher, né, namorado ou namorada, pai e filho, de amigos. O amor é essencial para a vida. E chega um determinado momento também da vida, Alex, dificilmente você vê pessoas decididas a viverem sozinhas. E ele escolheu, né? Ele opta por amar, opta por estar junto com Valentina. Que chega um momento na vida ali que ele vai querer viver aquilo que o pai e a mãe viveram.
Aí você me fez viajar lá para os românticos novamente, né? E na época do século XIX. Você acha que é mais fácil morrer por amor do que viver sem ele, Marta? É mais fácil você morrer por amor, Alex. Mais fácil. Porque viver sem o amor você até vive. Só que é uma vida sem sentido. Penso eu, né? Eu cresci numa família com muitos irmãos, com o pai e a mãe, né? E com amigos. E eu penso que eu não viveria sem eles. E se eu tivesse que morrer, né, por eles, assim como hoje, pela Lívia, pelo Giovanni, pelos meus amigos, eu morreria, né? Então, é mais fácil você viver, morrer pelo amor do que viver sem ele. E até que ponto as loucuras feitas por um amante, né, por um amor, é perdoável? Desde que ele não prejudique o outro, né? A gente sabe que tem casais que se separam porque não se amam verdadeiramente, depois vão viver, né, com outras pessoas e que se descobrem. Eu já tenho alguns anos, quase 20 anos já namorando e casada com o Giovanni, mas a gente sabe que existem pessoas próximas a gente mesmo que não, são casais que não vivem felizes e que se encontram, né, em outro casamento, em outro namoro, com outra, né, com outra pessoa. Mas tem que ser limitado, Alex. A partir do momento em que você fere a pessoa, em que você, em muitos casos a gente vê, tira a vida de outra pessoa, não é perdoável. Olha, estamos conversando com a escritora Marta de Miranda, que fez um livro ambientado aqui em Sinop, um livro, O Último Suspiro, que quando você lê a sinopse, realmente você chega até ofegante ao final, né? Que até na sinopse ela conseguiu passar aí o suspense do livro. Lembrando que o nosso programa está ao vivo na Top Cap, canal número 8 da TW Speed, no Facebook e depois vira podcast. Marta, mais uma vez, nós estamos muito felizes com a sua presença. Nós estamos falando de amor, casamento, romance romântico, nós estamos falando de suspense, nós estamos falando de tanta coisa, né? Marta, eu trouxe aqui no seu penúltimo livro, que é o do suspense, né? Que é o Último Suspiro. Esse serial killer, você buscou de alguém, assim, houve um serial killer parecido, ou realmente ele é uma invenção ou uma mistura de um psicopata? Como que é isso aí? Ele é fictício, né? Mas nada que fuja, né, da realidade. Eu tive a ideia de escrever O Último Suspiro quando eu assisti a uma série brasileira que é Dupla Identidade. Não sei se você recorda. E também, né, através de outras séries que eu assisti e algumas, né, alguns textos, alguns fragmentos de detalhado de serial killer mesmo. Mas ele é fictício. Não conheço nenhum, né, que eu saiba, né, onde eu possa retirar informação, ainda bem, senão, né, poderia estar caminhando para o meu último suspiro, mas ele é fictício, mas através de pesquisa. Eu pesquisei para criar o meu serial killer. Você acha realmente que as pessoas malvadas, eu não sei se a gente pode chamar sobre isso, porque eu acho assim, que ninguém nasce bom ou mal, né? À medida que se passa e que se vai recebendo, como você falou, algumas, né, informações ou vivências, vai se criando ali. Lógico que existem os distúrbios mentais, que não é o caso, mas você acha que quando a gente fala dessas pessoas maldosas, elas realmente se mostram como são e a gente não enxerga? Ou elas realmente conseguem mascarar? Elas conseguem mascarar, Alex. Elas conseguem manipular, né? Por quê? Até, inclusive, eu tratei isso em Último Suspiro. É a pessoa que você menos espera, é aquela pessoa que você confia, é aquela pessoa que você encosta, né, a cabeça no ombro quando precisa, é aquela pessoa que te abraça. Então, assim, não tem como a gente saber quem é.
elas conseguem manipular você a ponto que você acredita nelas. Por isso que pode ser qualquer pessoa, menos aquela que você, né, que realmente se mostra depois que é o serial killer, que é o assassino, que é a pessoa que vai, né, deixar você para baixo. Então, assim, ela consegue te manipular. Por isso que temos que Você estar acha, atento. você acha que todo mundo tem um lado malvado? Como, né, você disse anteriormente, ninguém é bom o tempo todo, né? Ou porque assim, às vezes eu posso tomar uma decisão que é boa para mim, mas para você não é, né? Às vezes para o meu esposo não é. Então, ninguém é bom o tempo todo. A gente tenta, né, ao máximo ser bom, servir o outro o tempo todo. Mas tem algum momento em que você vai deixar o outro triste. Por isso que a gente tem que se policiar, tem que se cuidar, né? Porque a gente não é bom o tempo todo. Tem dias que eu acordo chata, né? Que logo o Giovanni já fala, olha, hoje você tá, né? Então, assim, nós não somos, somos seres humanos, né, Alex? Somos seres humanos com falhas humanas, com temperamentos, com emoções, sentimentos, com desejos, com vontades. Por isso que a gente tem que alimentar aquilo que é bom na gente, né? E o que é ruim a gente tem que sempre tentar minimizar e não deixar isso falar mais alto. No livro A Aposta tem alguém malvado? Porque Tem, eu percebo assim, quando é um romance romântico, como o amor está acima do bem e do mal, ninguém é malvado. Quando você traz um suspense, a gente já automaticamente já vira para um lado de um vilão, ou seja, existe alguém grandioso ali, fora do compasso, do aceite, mas eu te pergunto, mesmo sendo romance romântico, tem pessoas malvadas? tem pessoas malvadas, Alex. Tem os vilões, né? Tem as pessoas que querem te prejudicar de alguma maneira, seja de uma forma financeira, seja de uma forma. Inclusive, na aposta, eu trato do abuso sexual. Então, assim, do estupro, né? Então, tem isso também, tem as pessoas más. Não é só o amor romântico. É uma história, né? Um romance, um suspense, fala de determinados assuntos. Eu trago isso para a história, porque todo mundo tem uma história, né? E os personagens também têm as suas histórias. Inclusive, tem uma personagem na história que era uma personagem secundária e que tomou uma grande proporção na história. E que depois vem a ser uma grande personagem na história, assim, que você fala, meu Deus, né? Tem as suas vidas. Então, na aposta, eu abordo, sim, não só o amor romântico, não só, né, o sentimento da Valentina e do Anthony, mas eu também abordo outras questões. Questão social e também o abuso sexual. Você acha que o texto, com esse engajamento social que você fez, ele tem poder? Com certeza, né? E não é porque você também vive numa questão social, na financeira principalmente, não é porque você é de uma condição financeira inferior que você não possa vir conquistar coisas que uma pessoa com dinheiro possa conquistar, mas desde que seja, né, com honestidade, com trabalho, com dedicação, isso é o que importa. O que é ser escritor para você, Marta? Porque assim, eu vejo que você tem bastante emoção para passar. Então, até nas palavras você está passando com bastante emoção, né? Parece assim que vem da alma. Você acha que todo mundo pode ser escritor ou não? O que é ser escritor? Todos nós somos escritores, né, Alex? Seja através da escrita, como também da fala, né? Dos causos que, né, os nossos pais nos contaram quando crianças, né? Das historinhas que hoje eu conto para minha filha. Todos nós somos escritores. Mas o escritor literário, eu vejo assim, é um modo de fazer mágica, né? Como eu disse anteriormente. Ser escritor é ser mágico, é você dar vida aquilo que está na sua mente. E eu gosto, assim, eu trato a literatura como algo, sim, da alma. Por quê? Porque é algo que vem de mim. Então, eu tenho que colocar os sentimentos, né, no que eu escrevo. Eu tenho que colocar emoção, né, na minha história, nos meus personagens. Porque o leitor, ele não tem um desenho. Na maioria dos livros, né, de romance, você não tem ilustração. Então, você tem que colocar esse sentimento, tem que colocar essa emoção, esse amor na sua história,
porque é isso que vai fazer com que o leitor imagina, né? Porque, assim, eu estou lendo letrinhas ali, uma do lado da outra, só que aqui atrás, assim, ó, é um universo, né? Você tem que fazer com que o leitor visualize aquilo, né, mentalmente, que você faça com que ele sinta o que você escreveu. Eu tenho leitores, Alex, que vieram para mim e falaram: nossa, eu ouvi o barulho do vento, eu escutei o mensageiro do vento tilintando lá, batendo, né? Então você tem que colocar isso na sua história, você tem que colocar amor. E quando vou até citar a Bernadette Crescente Laurindo, aqui a nossa colega, eu gosto do que ela escreve, porque a Bernadette, ela coloca nas palavras dela um sentimento emotivo, ela escreve com a alma. Eu sou apaixonada na escrita dela. Que bacana. Nós estamos falando com Marta de Miranda, escritora, escreveu 2 livros. O último que ela está trabalhando agora é a Aposta, que é um romance romântico, e nós também tivemos o último Suspiro, que é ambientado aqui em Sinop. Quando você lançou esse livro aqui em Sinop, as pessoas não ficaram com medo de sair nas ruas, não? Então, Alex, tiveram pessoas, né, que falaram que eu estava lendo o livro de madrugada e eu tive que fechar a janela que estava aberta, né? Eu comecei a ouvir um barulho, eu fui, né, fiquei com medo de ver o que é. E assim, porque desperta, né? A escrita desperta a emoção, desperta sentimentos, desperta criatividade, faz com que as pessoas se encontrem. E no último suspiro tiveram assim pessoas que ficaram com um pouco de medo, ficaram impactadas, assim, principalmente no desfecho, né, que mostra quem é o serial killer. E o amor, que também está lá, pelo que a gente percebeu pela personagem, né? Ela tinha um romance, depois ela se envolveu com outro. Ele se justifica? Ele está acima do bem e do mal ali ou não? Ele se justifica, né? Ele se justifica sim. Porque não posso revelar muito, porque senão vou dar spoiler, né? Mas ele se justifica sim. Tanto o ex dela ali, né? Que ela tá bem no final na sinopse, diz que ela tá terminando ali com o Victor, né? E que depois surge, né, um outro homem na vida dela, que inclusive, né, passa a ser um dos suspeitos. Todo mundo é suspeito na história, mas passa a ser um dos suspeitos. Se justifica sim. Por quê? O amor, a gente só não pode prejudicar o outro. Mas aquilo que você faz por amor, se te faz bem, é válido. Eu estou aqui pensando, como está esse livro, O Último Suspiro, porque você defendeu agora realmente assim, todo o mal ali dentro do livro. Mas assim, a gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso bate-papo. Lembrando assim, que a ideia é realmente buscar o máximo de informação dos seus livros. Tenho certeza que o seu leitor, ou aquele que ainda está em dúvida, né, em ler o seu livro depois dessa entrevista, vai querer assistir, vai querer ler, né? Mas a gente está chegando já quase ao final. E eu queria saber de você o seguinte: agora é aquele momento que você indica um livro de uma forma diferente, né? Você pode cantar, você pode rimar, pode ler, pode apenas citar. Que livro você traz para nós que você gostaria que a gente lesse? Tem uma coisa que eu aprendo muito com vocês, né? Que a gente entrevista. Na semana passada, eu aprendi com o Jefferson, nosso colega, né? O Jefferson, ele diz o seguinte: quando a gente indica um livro, normalmente a gente quer passar algo de nós para a pessoa. E eu não tinha notado isso. Depois que ele falou, eu acho que eu falei assim, é verdade. Às vezes a gente indica um livro ou outro para uma pessoa para a gente tentar passar algo que às vezes a gente nem quer falar. Mas a gente só passa. Sim. Fica nas entrelinhas, né? Então, Alex, eu não vou indicar só um livro, eu vou indicar 2. Tá? Ótimo! Como nós estamos chegando aí, né? Depois de amanhã é o Dia das Crianças, e nós temos que incentivar a leitura, né, nas crianças, se possível já na barriga. Eu vou indicar o Juquinha, o menino que ensinava a amar, que é da Maria da Paz Sabino, que é da nossa colega. Eu vou ler até um trecho dele que eu separei, que é muito importante. O Juquinha é um menino cadeirante, e é incrível essa história.
Deixa eu só pegar aqui onde eu deixei separado. Juquinha era sorridente e tinha um sorriso lindo. Seus olhos brilhavam com o nascer do sol. As crianças viviam sempre ao seu redor, querendo aprender com Juquinha os segredos da felicidade e da alegria em viver. É um livro que trata também da inclusão social, né, do convívio, né, da criança, que ela tem uma necessidade. E esse livro, ele é incrível, recomendo, da Maria da Paz, para quem precisa presentear o filho, né, e está em cima da hora, e a Maria da Paz está nas redes sociais, dá para verificar com ela se tem disponível. Eu super recomendo, é ótimo. E um outro livro também que eu recomendo, que é para o Dia das Crianças, que é do Robson Poor, O Diário do Erasmo. Ele é da editora, né, Coerência, a editora que eu publiquei os meus 2 livros. É maravilhoso esse livro. Eu vou ler também um trechinho. Sensacional. A Lívia adora essas histórias. Eu logo quis ser amigo dele, mas o Jack já me deu uma bronca dizendo que o tempo não era um bichinho, era uma coisa inexplicável que funcionava de um jeito divertido. Ele funcionava brincando. Cada vez que a gente dormia, ele passava, e quando a gente acordava, ele se escondia. E quando ele passava, fazia as coisas todas se modificarem e os cachorrinhos crescerem. E ninguém nunca podia falar com ele e vê-lo passar, porque ele tinha o poder de só passar quando a gente estava dormindo ou distraído. O tempo era mágico. Comecei a entender que tudo na vida é mágico. É só prestar bastante atenção. É uma história maravilhosa, é a história do Erasmo, do cachorrinho, e que não só as crianças têm muito a aprender, mas nós, adultos, também temos muito que aprender com esse livro. Eu indico essas 2 obras para os papais e para as crianças, e para, né, os jovens aí que gostem de livro. E para quem não gosta de ler, dê oportunidade para a leitura. Você só não lê o livro certo, por isso que você não curte a literatura. Tá certo, tá certo. Estamos conversando com a Marta de Miranda, escritora aqui de Sinop, é da Academia Sinopense de Letras, tem 2 livros, um ambientado em Sinop e o outro ambientado onde, Marta? Também em Sinop, Alex. Também em Sinop? Os 2 em Sinop. Todas as histórias que eu escrevi, inclusive as que estão guardadas, né, e sendo preparadas para o futuro, todas elas são ambientadas em Sinop. Eu sou fascinada pela cidade. Que bacana. Então agora eu fico imaginando o Anthony pensando ali na praça onde fica a igreja, pensando caso ou não caso, namora ou não namora. Inclusive, eu falo dos nossos, nesse período de seca, né? Às vezes a gente só reclama do calor, do sol quente, da fumaça, das folhas, mas nós temos o período dos ipês aqui, né? Então, eu também falo dos ipês. Então, a gente tem que verificar o colorido, né? Tentar enxergar o colorido que a vida nos entrega diariamente e que a gente não percebe. Aqui na rua tem até um que eu tirei uma foto amarela. Tirei uma foto quando eu saí com um carro, aí tava lá toda bonita e todo mundo olhando, né? O pessoal realmente. E as araras também, né? As araras são coisas impressionantes aqui em Sinop. Maravilhosa. Uhum. E eu concordo você, com você, são lindos. E você agora tem 2 minutinhos para se despedir, dar o seu recadinho, falar o que você quiser. Esses 2 minutinhos são seus. Pessoal, eu agradeço muito a companhia de vocês. Nós, escritores, não escrevemos para nós escrevemos para vocês. São vocês que são, né, o sentido da nossa existência. Nós temos essa necessidade de colocar para fora. O nosso pensamento, ele é preto e branco, até chegar a vocês. E são vocês que dão vida àquilo que nós escrevemos. Alex, eu agradeço muito o seu convite. Foi uma experiência incrível. No início senti um friozinho na barriga, mas você fez com que eu me sentisse à vontade. Muito obrigada. E sempre que, né, precisar de algo, eu estou à disposição. E fico muito contente, né, por estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Eu que agradeço, assim, foi um bate-papo prazeroso. Eu comecei a viajar aqui nas tuas obras, tenho certeza, excelente escritora, maravilhosa. Sinop realmente precisa prestigiar sempre pessoas como você. E quero agradecer ao telespectador que está conosco neste momento de sábado, que precisa fazer agora o seu almoço para a família. Também lembrando que
a nossa entrevista fica disponível no Facebook e depois vira podcast. Muito obrigado, Literocos. Até a próxima. Até mais.